Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre as Juniores, Brava Energia, PetroRecôncavo e PetroRio, principalmente Brava Energia, que divulgou seu resultado do quarto trimestre de 2024, um prejuízo. Eu quero comentar sobre isso com vocês. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais que fazem preço nos ativos. Pessoal, meu curso Arte Preditiva com Wyckoff, como ler o futuro do mercado, está disponível. O link da página de vendas está na descrição desse vídeo. Nele eu trago para vocês todas as regras da bolsa que ficam ocultas para a maior parte das pessoas para facilitar a manipulação de mercado. Trago ferramentas importantes para auxiliar vocês a tomar decisões de investimentos mais assertivas, como os indicadores de volume, volume financeiro e volume profile. Aulas teóricas e práticas também da metodologia Wyckoff e os meus 4 e-books. Vamos começar falando sobre petróleo Brent, que está trabalhando num range lateral há bastante tempo. Chegou a perder os $70 e está recuperando nessa região de interesse comprador dos grandes players de mercado. Percebam, se isso for uma acumulação, o preço deve voltar para casa dos $80, $90. A gente faz análise com visão prospectiva, olha daqui para frente, e a análise precisa ser preditiva, com visão de futuro. Por isso, a gente não pode tomar decisão de investimento sem analisar os gráficos, analisar os ativos de perto, porque senão a gente acaba se rendendo às narrativas. Brava Energia, Genial cortou recomendação, olha o que eu falo com vocês. Quando você olha para o gráfico, você vê que não faz sentido algum, principalmente quando a gente analisa os indicadores de volume, a gente vê interesse dos grandes players de mercado nesse patamar de preço. Tanto que, a partir daqui, Brava Energia entregou um forte movimento de alta, voltou para essa região com predominância compradora. Genial cortou recomendação, qual o motivo? Não sabemos, mas a gente ignora e faz a nossa compra normalmente nessas regiões. A gente até gosta desse tipo de recomendação em regiões compradoras, porque a gente faz exatamente o oposto. Não sei se Brava Energia já vai entregar um movimento de alta, ontem subiu forte, 10%, ou se vai continuar trabalhando nesse range lateral. Mas quem comprou nessa região está protegido, porque comprou junto aos grandes players de mercado. Eles vão defender essa região se o preço voltar para esses patamares de preço. Aí você tem que saber se a sua operação é de curto prazo ou longo prazo, como você vai atuar no mercado. Quem está comprando para longo prazo, se o preço volta a cair, não tem problema, tem que aguardar esse processo finalizar de acumulação para depois o mercado entregar um movimento ascendente. Pode acontecer também no mercado voltar a negociar nesses patamares e o ponto de controle altera daqui para cá e depois entrega o movimento ascendente. Saber ao certo o que vai acontecer, não sabemos. A gente sabe onde efetuar as entradas. E aqui foi a melhor região que tivemos para entrar em Brava Energia. Percebam aqui no gráfico de perto, no gráfico de curto prazo, nós tivemos uma atuação forte dos investidores profissionais. Isso foi na sexta-feira e não foi apenas em Brava Energia, vários ativos tiveram essa forte atuação dos investidores profissionais. A gente consegue ver isso através de dados granulares em tempos gráficos menores. Agora eu trago para vocês a notícia com corte de recomendação da Genial. O que a gente faz com esse tipo de notícia? Ignora, a gente não considera isso para tomada de decisão. A gente não sabe qual a intenção que existe por trás dessa notícia aqui. Vamos agora falar sobre os resultados da Brava Energia. Ela entregou um EBITDA ajustado de 87 milhões no quarto trimestre de 2024, cerca de 34% menor em relação ao trimestre anterior, e essa redução, pessoal, já era esperada devido à manutenção em ativos offshore, Atlanta e Papa-Terra. Vamos verificar aqui os ativos que estão em operação. Nós temos Potiguar, Recôncavo, Peroá, Papa-Terra e Atlanta em operação normalmente. Em relação à produção, percebam o tanto que a produção caiu no quarto trimestre de 2024 em relação aos trimestres anteriores e vejam como voltou ao normal e subiu significativamente em fevereiro de 2025. Então, a gente precisa focar nos resultados que a empresa vai apresentar no próximo balanço. A gente não compra olhando para o passado.
Preço médio de venda do petróleo foi 68,9. Isso aqui também impactou o resultado da empresa, bem menor do que nos trimestres anteriores. O custo de produção reduziu, isso é muito importante. Prio conseguiu um resultado muito bom à medida que foi reduzindo o seu custo de produção. E Brava Energia está tentando fazer o mesmo. Vamos ver no próximo balanço como vai ficar o custo de produção, principalmente por conta das manutenções que aconteceram em Atlanta e Papa-Terra. Melhorando isso, a gente pode ver os resultados de Brava Energia a partir do próximo divulgação do resultado sendo positivos. Então, eu vejo que Brava Energia tem condições, com os ativos que ela possui, de melhorar significativamente o seu resultado, principalmente após a fusão com a Enalta. Eu fiz compra de Brava Energia no fundo e vou continuar levando ativo. Eu tinha feito uma operação de curto prazo recentemente, saí e fiz uma nova entrada agora, porque foi uma ótima oportunidade de compra, na minha visão, ao contrário do que falou a Genial Investimentos. Agora vamos para Petro Recôncavo. Eu vou focar na análise técnica, na análise gráfica. Eu quero que vocês percebam que em Petro Recôncavo nós temos uma forte atuação dos investidores profissionais neste patamar de preço, o processo de lateralização, a gente chama isso de acumulação. O ponto de controle ainda está aqui em cima, mas vejam como aumentou o volume financeiro nesse patamar de preço. Está quase alterando o ponto de controle. Eu pego só essa região aqui do lado, percebam o volume financeiro, por isso que está alterando isso aqui. Vamos analisar sexta-feira a atuação dos investidores profissionais com altíssimo volume financeiro em Petro Recôncavo. Gosto muito dessa empresa, gosto dos resultados, paga dividendos. Eu vejo com bons olhos e também fiz a aquisição deste ativo. Quando a gente fala em Prio estava com essa estrutura gráfica antes deste movimento aqui, antes dessa atuação dos investidores profissionais neste patamar de preço. Esse aqui é um gráfico semanal. Essa é uma região de suporte do passado, o preço quase tocou essa região, foi uma ótima oportunidade de compra na minha visão. Se voltar para cá seria melhor ainda, mas eu já vejo essa região aqui como uma região interessante para compra, principalmente por quê? Porque nós tivemos a atuação dos investidores profissionais. Percebam aqui, eu peguei só este movimento final e nós temos muito volume financeiro em Prio, negociado em Prio nessa região aqui, mostrando que os investidores profissionais aos poucos estão atuando, muito volume financeiro, pouco deslocamento no preço, trabalhando nesse range lateral. São nesses momentos que nós compramos os ativos. Quando a gente analisa, recentemente também tivemos, sexta-feira, a atuação dos investidores profissionais com alto volume financeiro na mesma região que eles já tinham colocado este volume financeiro significativo em Prio. Gosto da empresa e vejo que os grandes players profissionais estão acumulando ativos de petróleo, não só Prio, mas Petro Recôncavo, Brava Energia, Petrobras. Portanto, vejo todos os ativos desse setor como muito interessantes, principalmente quando a gente analisa o gráfico e vê a atuação dos investidores profissionais. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E lembrando, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página tem fins educacionais. Até o próximo vídeo.